Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do sexto ano, uma aula sobre critérios de divisibilidade. Para a gente falar de critérios de divisibilidade, a gente primeiro tem que saber o que é ser divisível. Nós dizemos que um número é divisível por outro quando a gente efetua a divisão e o resto da divisão é zero. Então, se você pegar dois números e dividir um pelo outro e o resto da divisão for zero, a gente diz que esse número que está sendo dividido ele é divisível por esse outro. Nós não precisamos, em algumas situações, nós não precisamos efetuar a divisão para saber se um número é divisível por outro, certo? Existem alguns critérios para alguns números, a gente não vai ver todos nessa aula, a gente vai ver só 3, né? Que a gente não precisa fazer toda a conta, ou não precisa fazer conta, ou não precisa fazer toda a conta. E aí, com esses critérios, com essas regrinhas, a gente consegue ter a ideia, tá certo? Então, vamos aos critérios de divisibilidade, tá certo? Lembrando, um número é divisível por outro quando o resto da divisão é zero, né? Quando a gente tem a divisão exata, né? Quando a divisão é exata, o resto da divisão é zero, tá bom? Então, vamos ao primeiro critério, critério de divisibilidade por 2. O que acontece? A gente quer saber se um número é divisível por 2, ou seja, se quando eu dividir um número por 2, se o resto da divisão vai ser zero, se a divisão é exata. Uma das maneiras que a gente tem a fazer a conta, pegar o número e dividir por 2 e olhar o resto. Só que existe esse critério de divisibilidade por 2 que diz o seguinte, que o número é divisível por 2 quando ele é par. Então todo número que é par, ou seja, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, vou botar aqui, e 8. Se o número for par, né, se ele é terminado em um número par, terminado em um algarismo par, a gente vai ter a certeza que esse número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível por 2, tá certo? Então não é necessário fazer a conta. A gente colocou ali a conta, depois a gente vai só tirar a prova, mas não é necessário. Então aqui, o número 76, ele é divisível por 2? Ele é terminado em qual número 76? Em 6. O último algarismo é o 6. 6 é um número par? Sim. Então, sem precisar fazer a conta, a gente pode responder sim, pois é terminado em 6 e 6 é par. Tá certo? Então não precisaria fazer a conta. Preciso fazer a conta. Por quê? Porque ele é terminado em 6 e 6 é par. Professor, mas eu quero. Então vamos fazer a conta. 7 dividido para 2. 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Abaixa o 6. 16 dividido para 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Olha o resto da divisão aqui, ó. O resto da divisão. O resto da divisão é 0. Então, 76 é divisível por 2. A divisão é exata, tá bom? Toda vida que a divisão for exata, é a mesma coisa que o resto da divisão dá 0. E aí o número vai ser divisível, né? Esse número vai ser divisível por 2, tá bom? Próximo exemplo. O número 132 é divisível por 2? Sem precisar fazer a conta. Qual é a resposta? Sim. Por quê? Pois é terminado em 2, algarismo 2, e 2 é par. Pronto. Tá certo? 2 é um número par, é terminado, então pronto. Tá certo? Você só olha para o último algarismo. Professor, mas eu quero fazer a conta, eu quero ter a certeza. Então você pode fazer a conta. 132 dividido para 2. 1 dá para dividir para 2? Não, pega o 13. Quantas vezes 2 cabe dentro do 13? 6. 6 vezes 2, 12. 3 menos 12, 1. Abaixo o 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 12? 6 vezes. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12 dá
0. Olha o resto da divisão aí, certo? Então, é assim que a gente usa o critério de divisão por 2. Precisava fazer essa conta? Não. Precisava fazer essa conta? Não. Só olhar para o último algarismo e ver se ele é par, certo? Professor, e quando não for par o número? Quando for ímpar, como é que a gente faz? Do mesmo jeito, só que aí você vai dizer que não é divisível. Vou colocar aqui, ó, 55 é divisível por 2. Qual é a justificativa? Qual é a resposta? Não. Pois é terminado em 5 e 5 é ímpar. Tá certo? Quer fazer a conta? Pode fazer a conta. Como é que vai ficar? 55, deixa eu fazer aqui. 55 dividido para 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 5? 2 vezes 2, 4. Sobra 1, abaixa o 5. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 15? 7 vezes. 7 vezes 2, 14. Sobra 1. Olha o resto da divisão. Como não é 0, aí ele não é divisível. Tá bom? Então esse é o critério de divisibilidade por 2. Você só vai ter um número divisível por 2 quando esse número for par. Quando for terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá bom? Vamos para o critério de divisibilidade por 3. Bom, vamos ao critério de divisibilidade por 3. No critério de divisibilidade por 3, nós temos que fazer uma pequena conta, né? Não é uma divisão grande, é uma divisão pequena, só que a gente precisa fazer uma continha. Então, qual é o critério de divisibilidade por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Como assim? Vamos ao exemplo, que no exemplo fica mais fácil. O exemplo diz o seguinte: o número 1437 é divisível por 3? Vamos lá, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou somar 1 mais 4 mais 3 mais 7. Quanto que dá? 3 mais 7 dá 10. 10 mais 1 e 4 dá 5. Então 5 mais 10 dá 15. Certo? 15. Aí a pergunta, esqueça esse número aqui, olhe só para o 15. O 15 é um número divisível por 3? É. Se eu dividir o 15 por 3, a divisão dá exata. O resto da divisão é 0. Certo? Então, se esse número aqui, se a resposta dessa soma aqui, desses algarismos, for um número divisível por 3, esse daqui também é. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Um jeito que eu falo para os meus alunos, que geralmente eles entendem mais fácil, é: isso daqui é a resposta de alguma multiplicação na tabuada do 3? Se sim, esse aqui é divisível. Se não, não é divisível. Como assim, professor? Você vai lá na tabuada do 3 e vai procurando as respostas. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Se é resposta de alguma multiplicação na tabuada do 3, então esse daqui vai ser divisível. Tá bom? Então, essa é a ideia. Qual é a justificativa? A justificativa, depois que você fez essa conta, você diz: sim, pois a soma. 1 mais 4 mais 3 mais 7 é igual a 15. E 15 é divisível por 3. Tá certo? Então faça a conta aqui, já aproveita a continha que eu fiz para justificar a resposta. Sim, pois a soma, essa soma aqui dos algarismos é 15. E 15 é divisível por 3. Tá certo? Professor, mas eu quero fazer a divisão. Você pode, só que você vai perder tempo. Mas vamos fazer, ó. 1 não dá para dividir por 3, eu pego 14. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 14? 4. 4 vezes 3 dá 12. Sobra 2. Abaixo o 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 23? 7.
7 vezes 3, 21. Sobra 2, abaixo o 7. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 27? 9. 9 vezes 3, 27. 27 menos 27 dá 0. Olha o resto da divisão, ó. O resto da divisão. 0. Divisão exata. Tá bom? Então, esse é o critério de divisibilidade por 3. Vamos lá. O próximo aqui. O número 1440 é divisível por 3? Não vou nem fazer a conta, ó. 1440 é 1 mais 4 mais 4 mais 0. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3? É. Certo? É divisível por 3. Está na tabuada a resposta de algum número na tabuada 3? É. É a resposta do 3 vezes 3, dá 9. Então, qual a justificativa? Sim, pois a soma, ó. Vou botar assim para ficar bonito. A soma, essa soma aqui, é 9. Ó, isso aqui dá igual a 9. E 9 é divisível por 3. Pronto. Só isso. Professor, e quando não é divisível? Vamos para um exemplo quando não é divisível? Vamos usar um exemplo quando não é divisível. Vamos fazer aqui um exemplo. C. 1438. Certo? Aqui, ó. Quando você for somar, ó. 1437 deu 15. Quando você somar 1 mais 4 mais 3 mais 8, ó, vai dar 5, 8 mais 8, 16, ó. 16. 16 não é divisível por 3. Não é resposta de nenhum número na tabuada do 3. Como é a justificativa? Não. Pois a soma é 16 e 16 não é divisível por 3. Tá certo? E se você fizer essa conta, se você dividir isso aqui por 3, o resto vai dar 1. Você vai ter resto igual a... Tá certo? Quanto vai dar resto igual a 1, professor? Se você pegar isso aqui e dividir por 3. Certo? Fazendo essa conta aqui, o resto vai ser igual a 1. Por quê? Porque 1437 deu resto 0, 1438 vai dar resto 1. Tá certo? Então é assim que a gente usa o critério de divisibilidade por 3. Sem precisar fazer a conta, né? Quer dizer, você faz uma pequena continha simples e aí você consegue dizer se um número grande ele é divisível por 3, sim ou não. Tá bom? Então, esse foi o critério de divisibilidade por 3. Vamos para o critério de divisibilidade por 4. Bom, pessoal, vamos ao critério de divisibilidade por 4. No critério de divisibilidade por 4, o número vai ser divisível quando? Primeiro, ou ele é terminado em 00, são duas coisas que podem acontecer. Então, a primeira, ou ele é terminado em 00, ou então os dois últimos algarismos, né, do número são um número divisível por 4. Como assim, professor? Vamos para o exemplo. Na letra A, o número 1500 é divisível por 4? Sem fazer a conta, você olha. Ele é terminado em quê? 00. 1500, 2 zeros. Então, sem fazer a conta, a gente pode responder sim, pois é terminado, ó, terminado em 00. Certo? Terminado 00. Se ele é terminado em 00, ele é divisível por 4. Tá bom? Professor, e se ele não for terminado em 00? Você não vai olhar o número todo, não. Você vai olhar, ó, os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam o quê? O número 36. 36 é divisível por 4? Sim. Está na tabuada. 4 vezes 9 dá 36. Então, 36 é divisível. Ele é resultado da
da multiplicação do 9 pelo 4. Então, você vai responder o quê? Sim. Pois, ó, quem? Não é o 736, é o 36 é divisível por 4. Tá certo? Letra C. O número 178 é divisível por 4? Não sei. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que descobrir se o 78 é divisível. Então, meu problema é descobrir se o 78 é divisível. Como é que eu faço? Você pode fazer a divisão só do 78. Então, vamos lá. Vou dividir só o 78 por 4, porque eu quero saber se é divisível. Como o 78, se você não tem uma tabuada tão grande para chegar até o 78 no 4, então vamos fazer a divisão? Então, ó, 7 dividido para 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 7? 1. 1 vezes 4. 4. 7. Menos 4, 3. Baixo 8. 38. 38 dividido para 4 dá 9. 9 vezes 4. 36. Sobra quem? 2. Certo? Então, é divisível? Não. Por que não? Porque deixa resto diferente de zero. Isso aqui é diferente de zero. Ok? Se o 78 deixa resto zero, então o 178 não é divisível. Então, não é divisível por 4, pois 78 não é. Tá certo? Pois o 74 não é. Se o 178 não é divisível por 4, pois 78 é. Se o 78, se por exemplo, no lugar de 78 fosse o 76, se a conta fosse assim, 176, aí você ia conseguir, porque você ia dividir por 4, aqui ia dar 176, tá certo? Eu estou analisando 176, vou pegar só o 76. O 76 eu vou dividir para 4. Quantas vezes 4 cabe dentro do 7? 1. 1 vezes 4, 4, sobra 3, abaixo 6. 36 dividido para 4, 9. 9 vezes 4, 36, ó, que deu 0. Então, se no lugar do 78 fosse o 76, 176, a resposta seria sim. 176 é divisível por 4, pois o 76 é. Se o exemplo fosse 176. Como é 178, não é. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre critérios de divisibilidade. Na próxima aula, a gente fala sobre critérios de divisão pelos outros números. 5, 6, 9 e o 10. Tá bom? Então, por hoje foi só isso. Um abraço e até o próximo vídeo.